para sempre. Louve ao Senhor. Pai nosso, reino teu, é o poder, é tua, é glória para sempre. Amém. Amém. Amém, Jesus. Toda a glória, toda a honra, todo louvor seja dado ao nosso Deus. Amém? A palavra de Deus diz que Ele é a pedra de esquina, Ele é a pedra angular. Mateus 16, edifica a tua igreja. A palavra de Deus nos fala que Ele é a fundação, né, que não se abala. As construções, antigamente, eram feitas usando pedras bem grandes. E essas pedras, elas passavam por uma prova de fogo. Elas ficavam assim. Aí, ó, tá contando aqui, ó, tá desenhando aí. E elas ficavam na esquina. Então, um dos nomes era pedra de esquina. Essa pedra, irmãos, eles batiam nela, tacavam fogo nela. E se ela não rachasse, ela estava perfeita para a construção. Então, Jesus é a pedra fundamental. Ele é a pedra angular. Ele é a pedra que sustenta toda a construção. É claro que nós não estamos falando de uma construção física, mas de uma construção espiritual. Ele é a nossa fundação, amém? E Ele vai nos edificar. Quero cantar esse louvor com você essa noite, em nome de Jesus. Pedra angular, fundação que não se abala. Não há potestades que mude tua palavra. Tomamos a cruz e seguimos o teu chamado. A vida perdemos, em ti fomos reencontrados. Jesus, Jesus, o Redentor, aqui desceu, crucificado foi por nós e sobre si levou o pecado que era meu. E consumado está. vamos voltar ao início, vamos voltar de novo. Louvando o Senhor, pedra angular. Louvando o Senhor, bendiga bem forte. Pedra angular, fundação que não se abala. Não há potestade que mude tua palavra. Tomamos a cruz. Tomamos a cruz e seguimos o teu chamado. Em Louvado seja nome de Deus. Jesus. A vida perdemos, em ti fomos encontrados. Louve o Senhor bem forte, diga. Jesus, o Redentor, aqui desceu, crucificado foi por nós e sobre si levou o pecado que era meu. E consumado está. Obrigado, Senhor. Edifica
sustenta. nos testes, a chave está em nossas mãos. Se ligo ou desligo na terra, do céu agirás. Sobre a pedra que é Cristo, sua igreja edificará, e as portas do inferno jamais prevalecerão. Autoridade nos deste, a chave está em nossas mãos. Se ligo ou desligo na terra, do céu agirás. Sobre a pedra que é Cristo, sua igreja edificará, e as portas do inferno jamais prevalecerão. Edifica tua igreja, aqui estamos, nós nos dispomos. Edifica tua igreja, obra imparável, obra infalível. Mais uma vez. Edifica tua igreja, aqui estamos, nós nos dispomos. Edifica tua igreja, obra imparável, obra infalível. Vamos estar orando aqui pelas crianças. Quero convidar as crianças para estarem aqui. Vamos orar aqui pelas crianças. A igreja pode se assentar. Depois nós vamos ver uma apresentação especial aqui. Acho que é coreografia. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por cada criança, Deus, que o Senhor colocou aqui neste lugar. Que o Senhor esteja, ó Deus, usando a vida daqueles que servem ao Senhor, ministrando a sua palavra. Sim, Jesus. Que o Senhor esteja usando elas, dando sensibilidade para ouvir a sua voz. Que o Senhor guarde o coração e a mente de cada criança, pois estamos vivendo, ó Deus, num tempo, ó Deus, que o inimigo tem atacado, buscado atacar tanto as mentes e os corações, desde a infância. Jesus, mas nós clamamos ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia de nós. Ó Deus, guarda o coração, ó Deus, a mente de cada uma. Guarda o coração, ó Deus, a mente de cada pai, de cada responsável. Como nós precisamos da Tua graça, do Teu favor, para a gente também saber, Deus, como, Deus, cuidar, ó Deus, tomar conta, orientar de acordo com o Teu querer. Deus, nós te agradecemos e pedimos a Tua presença, ó Deus, sobre esse culto infantil também ali atrás, sobre nós, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos estar fazendo uma ministração de uma coreografia aqui, em homenagem ao Dia dos Pais, amém? Então, assim, né, para todos os pais que estão aqui, né, que vocês recebam essa homenagem, em nome do Senhor Jesus, porque é para a glória dele, amém?
estou aqui. Olha para mim, desesperado por mais de ti. A tua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento, preciso ouvir a tua voz dizendo assim. Vem, filho amado, vem em meus braços descansar. E bem seguro te conduzirei ao meu altar. Ali falarei contigo, com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos, tuas feridas sararei. Pai, estou aqui. Olha para mim, desesperado por mais de ti. E a tua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento, preciso ouvir a tua voz dizendo assim. Ouça ele dizer: vem, filho amado, vem em meus braços descansar. E bem seguro te conduzirei ao meu altar. Ali vai
Glória a Deus, amém? Olha só, irmãos, a gente tem que só louvar o Senhor por cada jovem, cada irmão, cada irmã, cada um, né, que se dispôs a ajudar aí. Me contaram que no final do culto tem alguma coisa para nós aí também, só para os pais, não é isso? É só para os pais, é isso? É isso, meu pen? Só para os pais não, né? Para a igreja toda, chegar só para os pais só. Então, não vá embora antes de você participar conosco aqui de um momento muito bom. Eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês, né, todos que estão aqui presentes essa noite, você que nos visita, né, pela segunda, terceira vez aí, que Deus, né, vá de encontro à sua vida, à sua casa, à sua família, pela primeira vez também, né, que está nos visitando aí, que Deus abençoe e que Deus te guarde em nome de Jesus. Amém, irmãos? Como foi falado, só relembrando aí, nós não estamos parados, tá? Nós não estamos parados em relação à pintura do prédio da igreja. Essa semana nós tivemos algumas reuniões e nós estamos aí, ó, planejando para a glória do Senhor e vai ficar um negócio bom, em nome de Jesus. Bom para, né, melhor que bom, excelente. Amém, irmãos? Olha só, eu quero aproveitar esse momento, a palavra de Deus, o nosso Deus, o nosso Pai, né, está aqui presente conosco. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Salmos, capítulo 103, versículo 13. Salmos 103, capítulo 103, versículo 13. A palavra de Deus para nós essa noite diz o seguinte: como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Vamos falar juntos esse texto? Se quiser ficar em pé, vamos ficar em pé em nome de Jesus, se puder. Vamos louvar, né? Vamos ler, né, ao nosso Deus esse texto aí mais uma vez, bem forte. Aquela voz que você comeu bem, viu, irmão? Vinícius, no almoço, deve ter comido uma comida bem saborosa hoje. E aí você vai, Cristiane, falar bem forte, viu, Cristiane? Amém? Vamos lá? Como... Amém. Até o final do culto vai ficar melhor ainda, viu, irmãos? Pode sentar em nome de Jesus. Irmãos, eu vou ler vários textos, então eu não vou pedir os irmãos para ficar em pé, né? Mas, senão você vai ficar em pé a mensagem inteira, ok? Se quiser, eu vou ficar em pé também. Fica todo mundo de pé, tá bom? Mas a palavra de Deus nos mostra que Deus, Ele é Pai. E como o Pai aqui da nossa terra, né, tem compaixão pelos seus filhos, Deus também tem compaixão por nós. Lá em Lucas, capítulo 11, que nós lemos de manhã, fala que, capítulo 11, do versículo 11 ao versículo 13, lá diz que nós, pais, né, mesmo sendo maus, sabemos o quê? Dar boas coisas aos nossos filhos. Pode passar, irmão, pode passar para o 12 aí, né? Pode ir passando aí. Olha lá, tá vendo? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o quê? O que diz aí o texto? O Pai que está nos céus nos dará o Espírito Santo a quem o pedir. Irmãos, não importa o quão perverso seja o homem, o quanto mal, mas quando ele vê seu filho, ele olha para aquele filho. Quem é pai recente aí, né? Eu sou pai já há um pouquinho mais tempo, né? Alguns irmãos há mais tempo ainda. Mas a gente olha assim para o filho, né? Tem um irmão ali com o filho no colo lá. Né, Jorge? A gente olha assim, parece que é um pedaço da gente, né? Que a gente fica diferente. Nós passamos a mudar o nosso comportamento em prol de ajudar os nossos filhos. Então Deus tem compaixão de nós. Deus nos ama. E volto a dizer, se nós, né? Eu sei que isso é para a mamãe também, principalmente para a mamãe. Se nós, né, vocês mulheres aí, as mulheres, se nós homens, nós
mesmo não sendo bons, sendo maus, irmãos, sabemos dar coisas boas. Imagina o nosso Deus, o nosso Pai, que é perfeito. Irmãos, Deus nos ama. Deus quer cuidar de cada um de nós. Lá em 1 João, capítulo 3, versículo 1. 1 João, capítulo 3, versículo 1. A palavra diz que vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Irmãos, você já parou para pensar que existe tantos deuses no Brasil, fora do Brasil, né? Um dos deuses aí mais conhecidos, acho que no mundo inteiro também, nesses filmes que a gente assiste, esses Hércules, né? Tem o Hércules, tem os Zeus ali, tantos deuses, né? Mas a gente percebe, irmãos, de tantos deuses existentes, o nosso Deus é o Deus verdadeiro, que Ele não só quis ser chamado de Criador, Ele não quis somente ser chamado de Senhor, Ele não quis ser somente chamado de autoridade, mas Ele se revelou a nós como um Pai. Você consegue compreender o quanto que Deus nos ama? Em João 3,16, que é um dos textos talvez mais conhecidos do mundo inteiro, ali diz que Deus amou o mundo, ou tanto amou, ou amou de tal maneira. Quer dizer, sempre você vai observar a palavra de Deus, João 3,16, mostrando a palavra de Deus, ali em todo momento, o amor de Deus por nós. Lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram, lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva fizeram aquilo que agradava ao Senhor, naquele mesmo momento Deus planejou algo para eles ali. Naquele mesmo momento Deus ali planejou algo para que eles se voltassem para Ele. O que aconteceu ali no Jardim do Éden, irmãos? Entre outras coisas, Adão pecou, Eva pecou, o que eles pegaram? Pegaram folhas de árvores para cobrir o corpo. A Bíblia não dá detalhes, mas logo depois que Deus procura Adão, o que Deus faz? Ele coloca uma roupa de pele de animal. Está lá. E para fazer uma roupa de pele de animal, o que tem que fazer, irmãos? Tem que sacrificar o animal. E aí Deus fala que o descendente da mulher iria ferir o quê? A cabeça da serpente. Naquele momento, Deus já estava aqui planejando, olha, vocês vão voltar para mim. Em Romanos, o apóstolo Paulo fala que a transgressão, o pecado entrou no mundo por causa de um homem, e por causa de um homem, a salvação também é chegada. E aí a gente começa a perceber, por exemplo, a compaixão de Deus, ou o amor de Deus Pai, em Mateus capítulo 6, versículo 6. Quando nós vamos orar, irmãos, a oração que nós fazemos não é uma oração a uma divindade qualquer, não é uma oração para ficar ali, sabe, tentando agradar de uma forma assim exagerada, mas a oração que nós fazemos, irmãos, é a oração ao Pai. A oração ao Pai. E os seus discípulos perguntaram, Senhor, né, nos ensina a orar. E quando eles perguntaram como deveria orar, e perguntaram, Jesus nos ensina a orar, Jesus começou a ensinar a maneira como eles não deveriam. E disse várias coisas, olha, não ore assim, não ore assim. E aí ele de repente diz, olha, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai. Irmãos, se todos nós entendêssemos que Deus é Pai, e um Pai perfeito, como nós olhamos de manhã, um Pai que nos ama incondicionalmente, um Pai que cuida, que sustenta, que nos protege, um Pai que disciplina e corrige, um Pai que tem um perdão que nunca, ou melhor, um perdão inabalável. Se todos entendessem e se relacionassem com Deus, como Deus sendo Pai, ali ele diz, olha, ore a seu Pai que está em secreto, então seu Pai que vê em secreto o recompensará. Toda promessa de Deus, irmãos, o que Deus falou, o que Deus disse, você pode ter certeza que já está escrito e já vem a recompensa do Senhor. Deus está querendo te recompensar. Ele está querendo transformar, mas você precisa crer no poder que Ele tem.
Também vemos, irmãos, no versículo 9, eu citei de manhã rapidamente, Mateus 6, 9, que aí, quando ele faz, né, a oração, a primeira palavra da oração tão conhecida, que o mundo inteiro praticamente crê que conheça, a primeira palavra é o quê? Pai. Irmãos, a Bíblia fala do amor de um pai para com seus filhos. A Bíblia é a maneira que Deus está ali falando conosco, olha, volte para mim, venha para mim, né, como foi colocado aqui na música, venha como estás. Mas eu creio que Ele não quer que você fique do jeito que você está. Ele te ama tanto, que Ele chama você para você vir como está, mas não permaneça do mesmo jeito. Se você continuar se relacionando com Ele, você não vai permanecer do mesmo jeito. Você vai ser transformado em nome de Jesus. Mateus 6, 26. Também fala, Mateus 6, 26 diz o seguinte: observem as aves do céu. Vamos ler juntos? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam. Talvez você sinta que você não é valorizado. Talvez você ache que Deus não está te vendo. Talvez você fique pensando, olha, Deus não se importa comigo. Irmãos, às vezes Deus não nos dá certas coisas. Às vezes Deus, entre aspas, não ouve as nossas orações. Porque Ele sabe que às vezes a gente vai se dar muito mal. A gente vai se perder. E às vezes nós oramos e pedimos algo para Deus. E a gente quer a nossa resposta, mas Ele vem com a resposta dele. Você que é pai entende muito bem isso. O filho te pede algo, mas você muitas vezes não dá. Você luta porque você sabe que ele não tem maturidade para receber aquilo. Que é um celular, né? Às vezes o filho pede um celular. Tem um pastor que disse que comprou um videogame para o filho dele. E o filho dele queria muito esse videogame. E passou-se os anos. Não sei se foi 1 ano. Esse pastor prega muito para fora, né? Ele vai muito a outros lugares pregar. E aí, de repente, toda vez que ele chegava das pregações, os 2 filhos, a filha e o filho, recebia ele de braços abertos, quando chegava em casa. Aí, de repente, só a filha ia, o filho não ia, não. Cadê você, filho? Peraí, pai, deixa eu terminar aqui a fase, no estágio, não sei o quê. Estava lá jogando videogame. O presente que o pai deu, esse pastor, né, deu para o seu filho, estava fazendo o filho se afastar dele. Ele disse que, por testemunho, né, ele morava no 10º andar, por testemunho, ele não jogou o videogame lá de cima para baixo, porque, né, vai que acontecer alguma coisa aí. Mas que deu vontade de pegar o videogame e quebrar, deu. Porque às vezes, sabe o que acontece? A gente pede para Deus emprego, pede para Deus namorado, pede para Deus namorada, pede para Deus isso, pede para Deus aquilo, e aquilo que nós pedimos é o que muitas vezes nos, entre aspas, afasta de Deus. Não deveria, mas afasta. Irmãos, temos que ter cuidado. Lembre-se, Deus nos ama e nós temos muito mais valor do que os passarinhos. Também vemos em Mateus 10, versículo 29. Mateus 10, versículo 29 ao 31. O que diz ali? Mateus 10. Mateus 10, 29 ao 31. Amém? O que diz lá? Não se vendem 2 pardais por uma moedinha, contudo, nenhum deles cai no chão, sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. É verdade, irmão Raimundo, que alguns cabelos é mais fácil de contar, né, irmão? A cabeça, né? É mais fácil, né, irmão? É verdade. Mas você consegue imaginar um Deus que se preocupa, hein, Tiago, em saber quantos fiozinhos de cabelo tem? Você consegue imaginar?
o pastor Tiago, acho que esqueci o nome dele, é Tiago, se não me engano, ele fala assim que ele tem uma música, né, que ele canta que Deus é Deus de detalhes. O nosso Deus é Deus de detalhes. Ele se importa, irmãos, com você em cada detalhe. E aí, irmãos, observando esse amor que Deus tem por nós, essa compaixão, Jesus, irmãos, sabendo quem era Deus, o que Jesus fazia? Ele dependia plenamente do Pai. Em João 4, versículo 34, João 4, 34, eu falei que ia ler bastante versículo hoje. João 4, 34, o que ele nos mostra? Jesus, irmãos, ele diz o seguinte, vamos lá, João 4, 34, olha só que maravilhoso, a minha comida é o quê? Fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Jesus dependia plenamente do Pai, e ele sabia que ele tinha, ele poderia confiar plenamente no Senhor. A comida, irmãos, que nós temos que comer, no sentido que está querendo dizer, o que vai nos sustentar é o quê? Fazer a vontade do Pai. Em João 8, versículo 28. João 8, 28. João 8, 28 diz que... João 8, 28, certinho? Então Jesus disse, quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Nós falamos das características, das várias características do Pai, e por causa dessas características, nós observamos o próprio Jesus, dizendo que a comida dele é fazer a vontade do Pai, e que em outro momento ele diz, olha, eu faço exatamente o que o Pai me ensinou. Voltando aqui à palavra de Deus, lá, né, em Mateus 26, versículo 39, né, nós já lemos aí alguns textos de Mateus, mas o Mateus 26, 39, o que diz lá, irmãos? Obrigado, irmão Salgado. Mateus 26, 39. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou, meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Oração antes da crucificação. O cálice significava o quê, irmãos? A dor que ele ia passar. Mas mais uma vez ele diz, Senhor, seja feita a sua vontade. Irmãos, se nós tivermos essa consciência, por exemplo, lá em Filipenses 2, capítulo 2, versículo 5 ao versículo 8. Filipenses 2, 5 ao 8. A palavra de Deus diz que a nossa atitude deve ser a mesma de Cristo. Versículo 6. Que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Versículo 7. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E o versículo 8 diz, que sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Sempre nessa dependência, nessa confiança plena no Pai. E aí, meus irmãos, Lucas 23, 44 ao 46. Lembrando, Lucas 23, 44 ao 46. O amor de Deus, ele é incondicional. Ele sustenta, ele nos disciplina, ele nos perdoa. E segundo a Bíblia, lá em Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 44, diz que já era quase meio-dia. As trevas cobriram toda a terra, até as 3 horas da tarde. Pode passar, 45, por favor. O sol deixara de brilhar, e o véu do santuário rasgou-se ao meio-dia. Jesus bradou em alta voz. Irmãos, nos vários textos aí, em Mateus, Marcos, Lucas, somente Lucas traz essa frase. Mas em João também fala que ele gritou e entregou o Espírito. Somente Lucas diz
o que ele gritou. Imagina um momento de dor, ele grita: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isso, expirou. A última frase que Jesus falou aqui nessa terra, antes de morrer, ele disse o quê? Pai. Você consegue imaginar a importância desse relacionamento de Deus Pai com Deus Filho? Você percebe que em todo momento Jesus foi fiel. Como disse, ele foi fiel até a morte e morte de cruz. Em último momento, a sua última fala foi voltada para o Pai. Quando José e Maria procurou Jesus, se eu não me engano, Jesus tinha 12 anos de idade. Eles ficaram 3 dias, segundo a Bíblia, procurando Jesus. E aí José e Maria perguntam: onde é que você estava? Jesus responde: vocês não sabiam que eu estava tomando conta das coisas do meu Pai? Você consegue perceber que o Pai está sempre presente? Ainda que você, irmãos, não tenha uma referência boa de Pai aqui nessa terra, ainda que você não tenha uma referência boa de um Pai, eu quero dizer para você o seguinte: Deus é o Pai perfeito. Deus quer cuidar de você. Ele quer que você o considere como um Pai. A palavra de Deus nos mostra, irmãos, em Isaías, capítulo 9, versículo 6. Isaías 9, 6. Segundo a Bíblia, o próprio Jesus Cristo, há muitos anos atrás, antes de Jesus nascer, há pelo menos 850 anos antes de Jesus nascer, foi profetizado que ele seria chamado de quê? Vamos colocar no finalzinho ali, olha. Conselheiro, Deus poderoso, e diz o quê? Pai eterno. Uma coisa que nós vamos continuar tendo, irmãos, por toda a eternidade, é um Pai. Não é um Pai que te machucou, não é um Pai que te desagrada a você, não é um Pai que te insulta, não é um Pai que erra, mas você pode ter certeza. Queria convidar você a ficar em pé nesse momento. Pedir aos irmãos que vão me ajudar aqui na ceia, nesse momento também. Dizer para você, meu irmão, que esse Deus, assim podemos chamá-lo de Pai eterno, como diz a palavra, né? Alguns usam esse termo, né? Para outro sentido, né? Mas, de fato, Ele é o nosso Pai eterno. E eu queria te pedir nesse momento, irmão, eu não sei dizer para você qual a referência de pai que você teve ou tem. Não sei dizer. Eu sei que alguns aqui, seu pai nem nessa terra está aqui mais hoje. Mas eu quero dizer para você o seguinte: eu queria te convidar a você se colocar diante de Deus, lá em João 1, 12. Vamos ler esse texto e nós vamos orar a respeito disso. O que diz lá? Vamos lá juntos? Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Irmãos, eu não tenho que reclamar do meu pai como pessoa. Disse pela manhã, meu pai também chama Raimundo, né? E graças a Deus meu pai foi e é uma bênção na minha vida. Amém. Meu pai está fazendo aí 77 anos, né? 77. Calcula aí para mim, quem puder, né? Depois, ele é de 55, né? 1955. Né? 67, eu falei errado. Aumentei 10 anos, né? E olha só, irmãos, Deus é um Deus poderoso. Eu não sei se você já sentiu o amor de pai, mas eu gostaria que você orasse agora e dissesse para o Senhor que você quer ser filho dele. Se você de fato quer. O texto que nós acabamos de ler diz: quem recebe e quem crê no seu nome deu o direito de ser chamado filho de Deus. Receber é deixar entrar. Receber é quando você abre a porta da sua casa e fala: ô fulano, entra aqui. Vamos sentar aqui no sofá. Sabe? Você pega um cafezinho, pega um queijo, né? Um mineiro.
Vamos bater um papo. E é isso que Jesus está falando, olha, receba-me. Amém? Se você já recebeu Jesus na sua vida, glória a Deus por isso. Se você não recebeu ainda, eu quero te convidar e falar, Jesus, eu quero te receber na minha vida hoje. Eu quero receber, eu quero crer no seu nome. Diga para Ele. E peça perdão pelos seus pecados. Se você já recebeu e queira fazer essa oração também, mais uma vez, reconfirmando, faça isso agora em nome de Jesus. Nos ajude nessa oração. E diga, Senhor Jesus, eu quero agradecer por esse amor que o Senhor tem por nós. Eu quero recebê-lo em minha vida. Eu reconheço que eu não sou merecedor. Eu reconheço que sem Ti não sou nada. Eu reconheço que sem a Tua presença não tenho como seguir em frente. E por isso, nesse momento, Jesus, eu te peço perdão pelos erros que eu tenho cometido. Mas pelo que eu tenho visto e ouvido na Tua palavra, esse Deus que nós aqui falamos tanto, aqui ouvimos falar, é o Deus perfeito que nos ama e que recompensa aqueles que creem no Seu nome. E por isso eu quero dizer nesse momento, Jesus, eu quero crer no Seu nome. Eu quero nesse momento, de fato, me tornar um filho de Deus. Não um filho rebelde, não um filho que desagrada, mas um filho que obedece. Senhor, eu quero colocar diante de Ti a minha vida e Te agradecer, Senhor, por tudo que Tu és, por tudo que o Senhor faz. Eu quero Te agradecer por essa oportunidade. Continua conosco, Senhor, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Enquanto nós cantamos aí, louvamos ao nosso Deus, o Mampém, irmão Salgado, estará distribuindo o pão, que simboliza o corpo de Cristo, e o cálice, né, que simboliza o sangue, que simboliza o cálice, que simboliza o sangue de Jesus. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu um som, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ID. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse, vai. E eu me despedi dos meus pais. E eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. E eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar?
Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo seu amor, pelo teu amor. Eu sou totalmente teu. Fui contemplado em ser um com você, ser um com você, ser um Com você, ser um com você, somos um com você. com você. Amém, irmãos? Palavra de Deus em Lucas capítulo 22, versículo 17. Jesus diz o seguinte, que recebendo um cálice, ou melhor, a palavra diz, recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isso e partilhem uns com os outros. Pois eu digo a vocês, ou digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isso é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Vamos ficar em pé, irmãos, todos, em nome de Jesus. Ele diz também que este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue, no sangue derramado em favor de vocês. Então a palavra de Deus nos ensina que nós devemos repetir, né, esse momento de ceia, de memorial, que nos mostra, que nos faz lembrar quem era Jesus. Irmãos, eu fico assim avaliando e observando o quanto é importante o papel de Deus Pai e Deus Filho. Observa como é que Deus faz, né? Ele cuida de Jesus. Ele cuida de Jesus em todo momento. Ele faz, né, com que o nome dele seja exaltado, seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Volto a dizer, irmãos, a Bíblia fala em todo momento do amor de um pai querendo com que seus filhos se voltem para ele. Feche os seus olhos, coloca diante de Deus a sua vida em nome de Jesus. Pai, queremos te agradecer por essa oportunidade, Senhor. Entregamos nas tuas mãos, Senhor, esse momento de comunhão, ó Deus, com o Senhor. Esse pão que simboliza o corpo de Cristo, como aqui foi dito, isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. A dependência que Jesus tinha plenamente do Pai nos faz relembrar o quão importante é para nós também sermos obedientes. Senhor, nos ensina a sermos esse corpo ajustado e alinhado no teu poder. Quero colocar diante de Ti esse pão, ó Deus, que simboliza o corpo de Cristo. E juntos vamos comer, ó Deus, para a glória do Senhor, ó Pai. Em representação à nossa obediência, queremos obedecê-lo hoje e sempre, em nome de Jesus. Juntos comemos o pão, amém? Versículo 17 diz: tomem isso e partilhem uns com os outros. Se você puder, tá? Queria convidar você a partilhar o seu cálice com o irmão que está ao seu lado. Se você puder, faça isso. E ele diz para nós fazermos isso, porque o sangue que corre no corpo, que é a igreja, o sangue de Cristo, né? Ele deve correr em nossas vias, em nome de Jesus. Isso é uma forma de símbolo, né, irmãos? Assim deve ser a nossa vida.
partilhando o que Deus nos deu uns com os outros. Pai querido, toda a honra, toda a glória, todo louvor seja dado ao Senhor. Que em nome de Jesus, ó Pai, andemos em união, como o sangue, ó Deus, que corre nas veias, no sangue de Cristo Jesus, assim também seja conosco, Senhor. Ó Pai, que partilhemos desse sangue, esse sangue que purifica, esse sangue, ó Deus, que nos limpa de todo pecado. Deus, em nome de Jesus, como símbolo, ó Deus, também da nossa obediência, da nossa dependência plena do Senhor. Iremos tomar, ó Deus, desse cálice para a Tua glória e honra, em nome de Jesus, juntos. Amém, irmãos? Amém? Deus seja louvado, seja engrandecido. E nós vamos orar, né? Finalizando. Vamos estar tocando um louvor. Isso. Os irmãos não vão embora agora porque vão participar de algo saboroso aqui, né? Então, que Deus continue sobre a sua vida, que Deus continue guardando a sua casa, restaurando o seu lar, restaurando tudo que for preciso ser restaurado aí. Coloca diante de Deus em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por cada um, ó Deus, que está aqui presente. Mais uma vez agradecer pelos visitantes. Mais uma vez agradecer por cada papai, ó Deus, que está aqui, cada mamãe, cada filho. Senhor, nós te louvamos porque sabemos que o Senhor é Deus. Agradecidos, ó Deus, por essa noite, por esse domingo, Deus. O culto não termina aqui, Pai, ele continua para a glória e honra do Teu nome. O culto continua em nossa casa e continua, ó Deus, onde nós estivermos. Ó Deus, nesse momento, quero colocar diante de Ti, Deus, aqueles que não puderam vir por algum motivo, seja qual for, irmãos que estão doentes, ó Pai, outros que estão trabalhando. Ó Deus, vem sobre a vida de cada um, ó Deus, sobre cada coração, restaura a Tua igreja. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Amém. Que Deus abençoe e guarde, em nome de Jesus. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Se os irmãos pudessem assentar aqui às mesas, tá? Nos abençoar ali, em nome de Jesus. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Sou totalmente teu. És mais real que o chão que eu piso. És mais real